Olá, hoje é quinta-feira, dia 15 de fevereiro de 2024 e nós estamos aqui para gravar nossos estudos bíblicos. Você sabe por que estamos fazendo isso? Estamos lendo a Bíblia toda na Primeira Igreja Batista do Castelo e neste esforço de lermos a Bíblia toda, lemos um capítulo por dia e deixamos um breve estudo aqui para que você tenha mais informação sobre o texto bíblico. E graças a Deus já caminhamos bastante. Todos os dias você tem um estudo bíblico no canal da igreja no YouTube, assim como em outros canais digitais. Compartilhe esse estudo com outras pessoas, abençoe a vida de outras pessoas. Segundo aviso que eu sempre deixo aqui é para que você adote um método sistemático de leitura da Escritura. Para isso eu sugiro que você utilize a Bíblia 365. Ela é apenas um método, eu a indico porque é o método que eu utilizei. Então faça isso, você vai ler todos os dias um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E você consegue ver aqui neste estudo, todos os dias em que nós temos estudos bíblicos na igreja, eu te aconselho a começar a participar deles, para que você possa ser abençoado. Hoje o título do estudo é Um Vislumbre do Inferno. Nós vamos ler Ezequiel 7, do versículo 1 até o versículo 15. Eu vou ler na NVI, vou gastar um tempinho aqui com você, mas tenha paciência, por favor. Veio a mim essa palavra do Senhor, filho do homem, assim diz o soberano Senhor, a nação de Israel. Chegou o fim. O fim chegou aos quatro cantos da terra de Israel. O fim está agora sobre você, e sobre você eu vou desencadear a minha ira. Eu a julgarei de acordo com a sua conduta e lhe retribuirei todas as suas práticas repugnantes. Não olharei com piedade para você, nem a pouparei. Com certeza eu lhe retribuirei sua conduta e suas práticas em seu meio. Então você saberá que eu sou o Senhor. Assim diz o soberano Senhor. Eis a desgraça, uma desgraça jamais imaginada vem aí. Chegou o fim, chegou o fim. Ele se insurgiu contra você, o fim chegou. O versículo 6, eu vou repetir, chegou o fim, chegou o fim. Ele se insurgiu contra você, o fim chegou. A condenação chegou sobre você que habita no país. Chegou a hora, o dia está próximo, há pânico e não alegria sobre os montes. Estou prestes a derramar a minha ira sobre você, esgotar a minha indignação sobre você. Eu a julgarei de acordo com a sua conduta e lhe retribuirei todas as suas práticas repugnantes. Não olharei com piedade para você, nem a pouparei. Eu lhe retribuirei de acordo com todas as práticas repugnantes que há no seu meio. Então você saberá que é o Senhor Deus que desfere o golpe. Então você saberá que é o Senhor Deus que desfere o golpe. Eis o dia já chegou, a condenação irrompeu, a vara brotou, a arrogância floresceu. A violência tomou a forma de uma vara para castigar a maldade. Ninguém do povo será deixado, ninguém daquela multidão, como também nenhuma riqueza, nada que tenha algum valor. Chegou a hora, o dia chegou, que o comprador não se regozije, nem o vendedor se entristeça, pois a ira está sobre toda a multidão. Nem o vendedor viverá o suficiente para recuperar a terra que vendeu, mesmo que viva muito tempo, pois a visão acerca de toda a multidão não voltará atrás. Por causa de sua iniquidade, nenhuma vida humana será preservada. Embora toquem a trombeta e deixem tudo pronto, ninguém irá a combate, pois a minha ira está sobre toda a multidão. Fora está a espada, dentro está a peste e a fome. Quem estiver no campo morrerá pela espada. Quem estiver na cidade será devorado pela fome e pela peste. E versículo 16. Todos os que se livrarem e escaparem estarão nos montes gemendo, como as pombas nos vales, cada um por causa de sua própria iniquidade. 17. Toda mão ficará pendendo frouxa, e todo joelho ficará como a água, de tão fraco. 18. Eles se cobrirão de veste de luta e se vestirão de pavor. Terão o rosto coberto de vergonha, e sua cabeça será raspada, sinal de luto, a cabeça raspada. Versículo 15. Fora está a espada, dentro está a peste e a fome. Quem estiver no campo morrerá pela espada, quem estiver na cidade será devorado pela fome e pela peste. O capítulo 7 de Ezequiel é um vislumbre do inferno que vem por meio do juízo de Deus. Alguns pontos importantes ao ler um texto como esse. Uma mensagem dessa corre o risco de nós pegarmos o texto fora do contexto e virar objeto de uma espécie de acusação sobre o juízo de Deus vindo sobre os ímpios. É bom destacar que Deus está aqui falando especificamente à nação de Israel, está falando ao seu povo escolhido. A mensagem é para o seu povo escolhido. É como se fosse
uma mensagem direcionada para aqueles que já entregaram a vida a Ele, ok? Então, vamos pensar assim para começar, porque esse é o juízo sobre Israel. Isso não significa que não virá Israel juízo sobre outros, mas o juízo começa na própria casa. Alguns pontos importantes aqui. Nós não devemos ter medo de uma palavra como essa. Essa não é uma palavra de medo e essa não é uma palavra para nós enxergarmos a visão de um Deus severo com a mão pesarosa. Não é isso, daqui a pouco eu explico isso. Mas nós não devemos ter medo disso. A vida é marcada por momentos de pesar, por momentos de dor e por momentos de angústia, exceto que a dor virá. Ontem eu mencionei no estudo de ontem o livro da doutora Ana Lenk, que se chama Nação Dopamina, e eu falei do capítulo 1. No capítulo 2, o capítulo 2 se chama Fugindo do Sofrimento. E é curioso que ela expressa na página 40 do livro. Ela diz assim: Philip Heath, psicólogo e filósofo de meados do século XX, previu essa tendência em O Triunfo da Terapêutica. O homem religioso nasceu para ser salvo, o homem psicológico para ser satisfeito. Em um livro secular, ela continua. Eu estou dizendo que em um livro secular, ela continua a mensagem. Mensagem que nos incentivam a buscar a felicidade não se limita ao reino da psicologia. A religião moderna também promove uma teologia da autoconsciência, da autoexpressão e da autorrealização como bem supremo. Então, meu primeiro ponto é: uma mensagem dura como essa é parte da vida. É parte da vida de um mundo caído que será julgado pela desobediência que comete contra o seu Deus. Então, esse é o primeiro ponto. E nós temos uma religião contemporânea de que nós podemos tudo, e eu falo uma religião mesmo, porque é a forma do mundo pensar hoje, que nós podemos tudo e nós devemos buscar a satisfação a todo custo e nós devemos evitar a dor a todo custo. Em um mundo caído, a dor será inevitável. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que pensar. Segundo ponto é que nós queremos um Deus justo. Se ele é justo, ele vai punir o pecado. Então, o cenário de inferno visto aqui no capítulo 7 não deveria ser um cenário para nós olharmos para Deus como se Deus estivesse trazendo uma retribuição pesada demais sobre a vida do homem. Como se Deus fosse o culpado dessa história. É como se Deus tivesse que se explicar sobre isso. Então, nós muitas vezes olhamos para um texto como esse e nós achamos, Deus precisa se explicar a respeito disso. Como assim? Como assim ele vai julgar de maneira tão severa? Deus é amor, Deus é bondoso, Deus não vai julgar de maneira severa. Nós queremos um juiz justo. Juízes justos julgam o mal, julgam o pecado. O que Deus está fazendo aqui é apenas julgar o mal, julgar o pecado. Deus, ao criar o homem, disse ao homem: me obedeça. E deu ao homem uma saída, uma forma, para que aquilo não fosse o quê? Para que aquilo não fosse um contrato de fachada. Deus deu ao homem um ponto só e falou: aquilo ali você não toca. Por quê? Porque aquilo ali é o contrato que você tem saída desse acordo que você tem comigo. Você não está obrigado aqui. E o homem fez exatamente o quê? O homem fez exatamente aquilo que Deus tinha orientado a não fazer. Então, a ideia de Deus punindo o pecado é a ideia de um Deus justo cumprindo justiça. Nós temos que pensar dessa forma. E ao olhar um cenário como esse, nós deveríamos olhar com mais gratidão para a obra da cruz, porque ela é totalmente necessária. É ela que nos justifica, é ela que tira o peso da justiça sobre os nossos ombros. Deus já havia falado lá em Deuteronômio capítulo 30 que isso aconteceria com a história da humanidade. O homem ia descumprir a sua lei. E note, Deus deu a lei ao homem e o homem olhou para a lei como se ela fosse o Deus, a lei fosse o Deus. E na verdade, a ideia da lei era que Deus tinha uma aliança com o seu povo. Essa era a ideia. Deus deveria ser Deus na vida do povo. E esse é um primeiro pano de fundo que eu gostaria que você pensasse nesses 3 pontos. Nós vivemos uma vida em que nós achamos que sofrimento não pode acontecer. Ele vai acontecer. Segundo ponto, se nós queremos um Deus justo, ele vai julgar o pecado. Terceiro ponto, nós deveríamos entender mais ainda a necessidade da obra da cruz. Nos versículos 2 a 13 desse capítulo, nós temos uma série de sentenças que são similares, de teor similar, com oráculos curtos do profeta Ezequiel. E há uma frase que liga esses oráculos o tempo inteiro, e eu li no versículo 6 isso, que é: o fim vem a tua sentença, vem o seu tempo. A repetição dessas frases
é muito, muito importante em um povo que se cria inviolável porque era um povo do próprio Deus. Então era um povo que se acreditava inviolável. Ele se acreditava inviolável e Deus está dizendo, olha, não, vocês não são imunes e vocês têm pecado e vocês serão castigados. Na mente de um israelita era inconcebível Jerusalém ser violada. Era inconcebível. E o veredito está claro de Deus, o fim chegou. Logo no versículo 2 está escrito, chegou o fim. Deus já havia sido misericordioso de forma contínua, mas agora ele vai dizer no versículo 4, eu não vou olhar com piedade, não olharei para você com piedade, nem a pouparei. Acabou. Entre 5 a 9, temos a dificuldade com um profeta dizendo, eis a desgraça chegando, então está no versículo 6, a condenação chegou, há pânico e não alegria sobre os montes, o versículo 7 diz isso, lembre que os montes são um local onde havia idolatria e não culto, eu vou derramar a minha ira, no versículo 8, então você sabe com clareza que é Deus que desfere o golpe. E vamos ter clareza, é Deus que desfere o golpe. Você saberá que o Senhor desfere o golpe. É engraçado que na igreja contemporânea nós colocamos o protagonismo em Satanás. Se algo ruim acontece, é do diabo. Nós não pensamos que a mão do próprio Deus zela pela sua palavra para cumpri-la. Isso não significa minimizar as forças das trevas, mas entender os juízos de Deus que sempre virão vinculados à sua palavra. Ele há de trazer castigo, ele há de trazer o mal. Então, oração de quebra, sem ajuste radical do coração, são reza, nada mais. Eu vou repetir isso, oração de quebra sem ajuste radical do coração não adianta absolutamente nada. Eu poderia continuar o capítulo, mas a sua temática já está clara. O versículo 15 é o próprio inferno na terra. Não há lugar seguro na terra de Israel. Fora está a espada, dentro está a peste e a fome. Entre 15 e 19, o cenário é de total luto e desolação. Deus é justo e sempre há de punir o pecado. Nós lemos capítulos como esse e tentando entender como Deus faz isso e questionando. E nós colocamos Deus no banco dos réus. Mas não foi ele que nos deu carta de divórcio. Isaías vai dizer isso lá no capítulo 50 de Isaías. Deus vai dizer, por meio da boca do profeta Isaías, onde está a certidão de divórcio de sua mãe com a qual eu a mandei embora? Não foi eu que dei certidão de divórcio. Deus é que precisa se explicar ou nós é que precisamos entender o nosso lugar? Nós precisamos entender que o homem precisa obedecer a Deus. Não termina esse estudo com um senso de peso enorme, nem termina esse estudo questionando o caráter de Deus com mais raiva. Se você sentir um peso depressivo, isso é só culpa e medo, não adianta nada. Se você sentir uma gratidão imensa pela obra da cruz e vergonha pelo nosso comportamento, que questiona profundamente Deus e que não concorda com a justiça dele, isso é a ação do Espírito. Eu tenho falado com vocês que os profetas maiores, Isaías, Jeremias e o próprio Ezequiel, Deus vai falando à nação de Israel, chegou o seu tempo. Essa é a visão do próprio inferno? Por quê? Porque chegou o tempo em que dentro de casa não há paz e a peste, fora de casa a espada. É a visão do próprio inferno, onde Deus disse, eu vou castigá-lo pelo mal que você fez. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos dar valor à obra da cruz, porque a obra de Cristo nos livrou desse tipo de peso. Deus te abençoe.